socorre, ergue, fortalece. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. E se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com as pessoas que você ama e faça ali seus comentários. Essa semana estamos estudando doutrina e convênios das sessões 81 a 83. E na sessão 81 tem uma escritura que eu gosto muito, muito poderosa, e que chama muito a minha atenção, chamou nessa designação dessa semana, porém ela é uma escritura já famosa, que todo mundo conhece, a gente já ouviu, já leu muitas vezes, já foi mencionada muitas vezes. Entretanto, ela é muito forte sempre que a gente lê. E está em Doutrina e Convênios 81:5. Portanto, ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. E agora vem a parte importante, né? Também. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, é uma ação, né? É aquilo que o Senhor espera que nós façamos pelas pessoas. Fortalecer, socorrer aqueles que estão fracos de alguma forma, erguer as mãos daqueles que estão pendendo, que estão desanimados, tristes e estão com medo, né? E os joelhos enfraquecidos, aqueles que estão de alguma forma fracos na fé, fracos emocionalmente, fracos espiritualmente, fracos fisicamente, né? Em todos os aspectos. Então a gente tem que socorrer, a gente tem que erguer e a gente tem que fortalecer. É isso que o Senhor espera de nós como seus filhos, né? Nós precisamos uns dos outros, precisamos ajudar uns aos outros. Uma escritura muito semelhante está em Isaías 35, achei muito interessante, e ela até fala um pouco mais, né, do que o Senhor falou aqui, o próprio Senhor falando, obviamente, né, nas duas escrituras, mas ele diz lá em Isaías 35, versículos 3 a 4, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos que vacilam. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eu gostei muito disso. É muito semelhante, né, uma com a outra. Mas essa segunda parte aqui no versículo 4 está dizendo que para a gente dizer aos turbados de coração, aqueles que estão com medo, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos de alguma forma, né? Sede fortes, não temais, quer dizer, seja forte, aguenta, suporta, não tenha medo, né? O Senhor vai estar com você. Então, palavras, né, de reforço, né, de ajuda, de incentivo e de reconhecimento também. Enfim, nós podemos realizar muito uns pelos outros. Claro, nós também precisamos disso. Muitas vezes a gente mesmo precisa de socorro. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu com os joelhos enfraquecidos, ou quem nunca suas mãos não penderam? Então, todos nós precisamos ajudar aqueles. Bom, eu estou vendo alguém nessa situação, eu vou lá socorrer. E eu sei que eu também já fui socorrido e acredito muito que você também já foi. Então, está aí aquilo que o Senhor quer de nós, Ele espera de cada um de nós. Porque é uma coisa muito clara, né? Quando eu ajudo alguém, quando eu fortaleço alguém, quando eu faço algo por alguém, eu sou automaticamente abençoado, eu sou automaticamente fortalecido, socorrido, e o Senhor está ali erguendo as minhas mãos quando eu preciso. E nós somos as mãos, né? Essa é uma coisa que eu já falei aqui, já comentei, a gente já sabe, mas eu gosto de reforçar. Nós somos as mãos do Salvador na vida das pessoas. Nós somos as mãos do nosso Pai Celestial na vida das pessoas. Então, pode reparar, né? Todas as bênçãos que você recebe na sua vida vêm por alguém.
Alguém fez por você. Alguém, o Senhor mandou alguém, ou às vezes do nada, né, até aparece uma pessoa e te ajuda. Sempre as nossas bênçãos vêm pelas mãos de alguém. Claro, tem bênçãos que vêm diretas dos céus, não vou discutir isso, mas a grande maioria das bênçãos vem por outras pessoas. Então nós somos os veículos das bênçãos na vida dos outros, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então que nós pudéssemos prestar mais atenção a isso, a quem está com o joelho enfraquecido, aquele que está com as mãos pendendo, aquele que está, né, como falou o senhor aqui, está se sentindo fraco, está se sentindo com medo e está realmente precisando da sua ajuda. Eu gostei muito de uma história que eu vi na internet, que fala de um professor. Ele fez uma dinâmica com seus alunos, eu achei muito interessante, queria aplicar aqui, colocar aqui para você. Ele um dia pediu para que cada aluno da classe, então ele encheu os balões, né, as bexigas, né, os balões, e pediu para que cada um deles escrevesse o nome dele no balão. E cada aluno foi lá e escreveu. Aí o professor juntou todos os balões e foi lá no saguão lá da escola, misturou tudo, fez uma mistura lá de todos os balões e deu 5 minutos para que cada aluno encontrasse o seu próprio balão, com o seu nome, né? E aí eles ficaram lá uma busca frenética, né? Assim, correndo um atrás, oh, cadê meu balão, cadê meu balão? Bom, ninguém conseguiu encontrar em 5 minutos o seu próprio balão. Então, o professor mudou as regras. Então, acabou os 5 minutos e falou assim, agora a regra vai ser diferente. A partir de agora, cada um, olha que interessante, cada um vai pegar o seu próprio balão, cada um vai pegar um balão, o primeiro balão que você encontrar, você pega e segura. E cada aluno foi lá e pegou um balão. O balão era de outra pessoa, né? Não era o dele. Cada um pegou o seu ali, pegou um balão. E aí o professor disse assim, bom, agora vocês vão ter que encontrar a pessoa desse balão, que está com o nome ali, e entregar para ela. Em menos de 2 minutos, todo mundo estava com seus balões, com seu próprio nome. E aí o professor, então, ele faz um pequeno... dá uma mensagem, né, sobre essa dinâmica que ele fez com os alunos. Ele disse assim, esses balões são como a felicidade. Nunca encontraremos a nossa felicidade se todos estiverem procurando a sua própria. Mas, se nos importarmos com a felicidade das outras pessoas, encontraremos a nossa também. Achei muito bacana isso. Então, quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente faz algo pelos outros, sempre isso volta para a gente, né? Claro, não vamos fazer isso para ter um retorno, mas é automático, você não precisa esperar, né? Vai acontecer. Então, quando a gente faz por alguém, alguém faz por nós. Quando a gente faz por alguém, o Senhor faz por nós. Quando nós buscamos a felicidade do outro, a alegria, a força, o Senhor, de alguma maneira, vai trazer para a nossa vida também. Então, é uma lei, né? É uma lei, não tem como, né? Quando a gente faz, a gente recebe de volta. No Instagram, eu estava olhando o Instagram outro dia, né? E eu gosto de quando eu não olho muito assim, mas quando eu olho, eu acabo separando alguns vídeos, algumas coisinhas interessantes que eu gosto de guardar e utilizar quando for necessário, né? Essa história dos balões foi uma delas, e tem uma outra historinha que eu gostei muito, não é bem uma história, mas o menino faz uns comentários, é o Gustavinho da Roça, achei muito legal ele, e ele é um meninozinho que fala caipira, né, bem arrastado, é muito engraçadinho. E ele fala assim, né, que nós precisamos uns dos outros. E aí ele fala o seguinte, ele diz assim,
Seu primeiro banho foi dado pelos outros. O teu nome foi dado pelos outros. A tua educação é dada pelos outros. A tua renda vem pelos outros. Quando você fica doente, é cuidado pelos outros. O teu último banho vai ser dado pelos outros. O teu enterro será feito pelos outros. Os teus pertences vão ficar para os outros. E aí ele dá a mensagem final que é muito interessante. Agora, você entende por que nós precisamos uns dos outros o tempo todo? Afinal de contas, cada um de nós é o outro do outro. E eu e você precisamos um do outro. Achei muito legalzinho essa mensagem, né, que ele fala. Então eu acho assim que nós precisamos aprender isso na nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha, né? Todo mundo já ouviu esse ditado. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos. Ninguém pode dizer assim: eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Isso não existe. Primeiro que o rei Benjamin diz que não somos todos mendigos. Então, quando ele dá essa frase no seu discurso maravilhoso, né? O rei Benjamin está dizendo: olha, você é dependente. Não queira achar que você é o independente, que você não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de alguém. Em Mosias 4, o rei Benjamin, ele fala no discurso dele assim, Mosias 4,16, ele diz: e também vós mesmos socorrereis os que necessitardes, e também vós mesmos socorrereis os que necessitarem de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Então ele está dizendo assim, a frase que é forte aqui, né, para mim, que destaca aqui, ele diz, também vós mesmos, socorrereis os que necessitarem de socorro. E todos precisam de socorro. Como eu falei, né? Você não vai escapar, não adianta. Como disse aqui o menino, né, o Gustavinho da Roça, né, ele disse, até o seu primeiro banho foi dado e o seu último, o primeiro banho foi dado pelos outros, o seu último banho vai ser dado pelos outros. Você precisa dos outros e os outros precisam de você. Então nós estamos aqui, nesse momento, né, nessa vida, e essa vida, que bom que eu posso ajudar os outros, que bom que eu posso contar com a ajuda dos outros, porque é assim que a gente vive, não é verdade? É assim que a gente vive. O próprio Salvador, que é o dono de todas as coisas, o próprio Salvador que criou todas as coisas, ele mesmo quando esteve aqui, servindo aqui na Terra, no seu ministério, nos 33 anos que ele passou aqui na Terra, ele foi ajudado pelos outros também, né? E com certeza quem ajudou o Salvador foi grandemente abençoado. Quisera eu ter tido essa oportunidade de o Salvador pedir algo a mim e eu poder fazer por ele. Na verdade, ele está pedindo, né, o tempo todo. Ele está pedindo para você, está pedindo para mim. Socorre aqueles que precisam, né, socorrer, erguer as mãos que pendem, fortalecer os joelhos enfraquecidos. Ele está pedindo isso da gente. No caso que eu estou dizendo aqui, no período que ele esteve aqui nessa terra, nos 33 anos, ele precisou de ajuda dos outros. Ele não tinha um lugar para ele nascer, foi emprestado um local onde ele nasceu. Ele foi criado por uma mãe maravilhosa, por um pai, né, José, que cuidou dele, né, um pai adotivo, vamos dizer assim, né, que cuidou dele, que o ajudou, que ensinou uma profissão para ele. O próprio Salvador, quando ele ensinava, ele pedia barcos emprestados para poder ensinar, está lá em Lucas, no capítulo 5, né, fala isso,
que ele pediu um barco porque a multidão estava na praia ali, estava enchendo ali, e ele estava ensinando e a multidão estava chegando, ele estava entrando, colocando os pés na água já, né, de tanta gente que estava chegando, e ele pediu para que alguém emprestasse um barco, ele subiu num barco e ficou ali ensinando de dentro do barco. Quando ele entrou em Jerusalém, já nos seus últimos momentos da sua vida, ele pediu para entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e esse jumentinho aí foi emprestado também, alguém emprestou. O local onde Cristo fez a conhecida última ceia, ali no o sacramento, quando ele instituiu o sacramento com seus apóstolos, foi aquele último momento ali com eles. O local onde eles estiveram também foi emprestado por uma pessoa. Até o sepulcro, onde Cristo foi sepultado, foi emprestado, né? José de Arimateia emprestou o sepulcro dele. Claro que Cristo não usou quase nada, né? Ele ressuscitou rapidamente, mas foi emprestado. Mesmo sendo dono de tudo, de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ele pediu ajuda, né? Ele não precisava pedir se ele não quisesse, né? Mas eu penso que ele pediu ajuda para que aquelas pessoas também pudessem, de alguma maneira, ser abençoadas. E elas foram, com certeza. E o Senhor pede a nossa ajuda. Qual é a nossa ajuda? Que nós sejamos as mãos dele. Que nós fortaleçamos os que estão fracos. Socorrer os que precisam de socorro, que estão com medo, que estão tristes, que estão precisando de uma mão, né, ali estendida para ajudar. E Tiago, lá no capítulo 2, uma escritura em que Tiago ele é bem incisivo ali, ele vai na ferida, né? Ele vai bem na ferida ali, cutuca, e ele disse assim: meus irmãos, Tiago 2, versículo de 14 ao 20, diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então ele está fazendo uma pergunta assim: bom, você diz que tem fé, mas você não faz nada para ajudar ninguém. Você acha que você vai ser salvo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então ele está dizendo: olha, se alguém vier e buscar sua ajuda, você vai dizer assim: não, vai em paz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aquela pessoa está precisando, naquele momento, de outra ajuda. Ela não está precisando de incentivo naquela hora, ela está precisando do alimento, nesse caso que ele está citando. Ele está precisando de roupa, ele está precisando suprir uma necessidade ali naquela hora. Então, nós temos que ajudar essa pessoa. Porque, afinal, como disse o Rei Benjamin, somos todos mendigos e todos precisamos uns dos outros. E ele continua aqui. Ele diz, né, fartais e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Então não adianta você falar assim: não, eu tenho fé e tal, eu creio, né, em Cristo, eu tenho muita fé no Salvador. Que bom, isso é ótimo, mas cadê a ação? Cadê o agir, o realizar? Porque fé, como disse aqui Tiago, sem realizar, não vale nada. A fé requer ação. Então requer de nós que, bom, então eu tenho fé em Cristo. Legal. Eu tenho fé em Jesus Cristo, então o que eu tenho que fazer com essa minha fé? Fazer aquilo que Cristo fez pelas pessoas. Bom, ele continua, né? E aí ele diz no 18: porém dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É poderoso aqui, né? Ele é forte aqui nessa hora, né? Ele está dizendo: olha,
eu vou mostrar para você, a gente tem que mostrar, tá dizendo, a nossa fé pelas nossas obras. Não é só dizer eu tenho fé em Jesus Cristo, né? A gente testifica e a gente precisa prestar o nosso testemunho dizendo que realmente tem fé em Cristo, isso é muito importante. Isso fortalece de alguma maneira, porém, a gente mostra a nossa fé a Deus quando nós realizamos aquilo que Ele deseja de nós. Quando nós abençoamos a vida das pessoas de alguma maneira. E aí ele continua, né? Agora ele pega bem pesado aqui, né? Ele fala assim no 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Que ele foi, né? Pegou bem pesado mesmo. Ele está dizendo: olha, você crê que Deus existe, né? Que bom, faz bem. Agora, os demônios também sabem que Deus existe. E aí ele fala: mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então ele está deixando muito claro aqui para nós, né, de uma forma contundente, né, assim, bem... mas ele está sendo muito claro que a nossa fé ela é importante, mas ela precisa de ação. Nós precisamos amar os nossos semelhantes, nós precisamos fazer aquilo que está lá no Sermão da Montanha e o que está lá no discurso do Rei Benjamim, que são os maiores discursos realizados nessa terra, né? Se você for pegar ali os discursos, ele está falando muito, né? Ambos os discursos estão dizendo sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Um está totalmente ligado no outro. Quando Cristo, né, perguntaram qual era o mandamento, né? Qual é o maior mandamento, né? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele falou, é semelhante. O primeiro é semelhante ao segundo. O primeiro depende do segundo, o segundo depende do primeiro. Então nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Está interligado. E você não pode dizer assim, eu amo a Deus sem amar o próximo. É impossível. Isso não é possível. Não tem como. Nós dependemos, um mandamento depende do outro. O elder Mervyn G. Ashton, ele deu um discurso chamado Fortalecei os Joelhos Enfraquecidos, em outubro de 1991. Um discurso um pouco antigo, aí, mais de 30 anos. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que nós precisamos cuidar para não enfraquecer, né, as pessoas. Tem que tomar esse cuidado, porque a gente está falando aqui de fortalecer, mas também às vezes a gente enfraquece. As nossas conversas, nossas atitudes, as coisas que a gente fala para as pessoas, como a gente... Então a gente precisa tomar cuidado para não enfraquecer e sim fortalecer. As nossas conversas têm que edificar as pessoas. Aquilo que a gente fala, a gente deve edificar. Aquilo que a gente faz precisa edificar, ajudar os outros. É servir o tempo todo. Então é importante o servir o tempo todo. Porque nós somos servidos. Falei aqui hoje, um depende do outro. Então nós não somos ninguém sem o outro. Eu preciso de ajuda e você precisa de ajuda. Então ele está dizendo aqui que às vezes a gente precisa tomar esse cuidado. Né? E ele conta uma fábula antiga que é muito interessante, que eu queria contar aqui para você. Uma fábula antiga, que é uma das minhas favoritas há anos, conta esta história. Certo erudito japonês falava todas as noites com os trabalhadores de uma fábrica. Uma noite, ele disse aos homens que lhes traria algo de belo na manhã seguinte. Um dos homens pediu-lhe que trouxesse uma rosa. O outro pediu-lhe um ramo. E o terceiro, um lírio. No outro dia, entregou-lhes a rosa, o ramo e o lírio. Há um espinho na rosa, disse o primeiro homem. E o segundo reclamou: há uma folha morta aqui no ramo. Existe um torrão de lodo no lírio, disse o terceiro.
O erudito recolheu todos os seus presentes, né? Ele pegou e recolheu tudo, pegou de volta e comentou: tinhas uma bela rosa e viste somente o espinho. Tinhas um belo ramo verde e viste apenas a folha morta. E no glorioso lírio viste apenas o torrão de lodo. Cada um de nós pode ser um espírito no caráter, uma folha morta pendendo da reputação, ou um torrão de lodo no passado. Se nos apegarmos aos erros passados, certamente nos tornaremos fracos e inseguros. Quando apontamos falhas ou erros alheios, não estamos de modo algum fortalecendo joelhos enfraquecidos, nem erguendo mãos que pendem, disse o Elder Ashton. Então, olha que interessante. Nessa fábula, as pessoas só estavam olhando o que era de ruim, o que estava de errado ali, né? O espinho ali da rosa, a folha morta do ramo e o torrão de lodo do lírio. As belas flores ali, né? O ramo, tudo muito bonito, e eles só prestaram atenção naquele defeitinho, né? Vamos dizer assim, que tinha ali. E às vezes a gente faz isso, e é muito perigoso isso, porque as pessoas podem. A gente pode enfraquecer uma pessoa se a gente só olha o defeito. A pessoa, todo mundo tem tanta coisa boa, né? E às vezes a gente só olha o defeito dela. E todo mundo tem defeito. Esse é o problema, né? Às vezes a gente gosta de apontar, falar de alguém, o erro dela, a gente destaca aquele erro, mas ela tem tantas outras coisas boas. Então, cuidado, né? Quando você fala para alguém ou de alguém, procure fortalecer, né? E porque ele, como falou o Ashton aqui, eu queria repetir, quando apontamos falhas ou erros alheios, não estamos de modo algum fortalecendo joelhos enfraquecidos, nem erguendo mãos que pendem. Tem uma outra escritura que eu gosto muito, e aqui a gente vai ver o exemplo de Cristo. Bom, Cristo, nas escrituras a gente vê assim o tempo todo, né, Cristo fortalecendo os joelhos enfraquecidos, socorrendo, né, socorrendo os fracos, erguendo as mãos que pendem, enfim, o tempo todo o Salvador está fazendo alguma coisa por alguém. E lá em Marcos, no capítulo 9, tem uma escritura muito poderosa, uma experiência que o Salvador teve ali, e que os seus discípulos, e um homem que tinha um filho com um espírito mau, né? E aquilo ali é muito... Aqui fala de um espírito mudo, né? Era um espírito mau, né? Eram vários espíritos, de acordo com o que Cristo falou. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar aqui a história para a gente poder focar nos pontos importantes. Então, Marcos 17 até o 24, diz assim, e um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E onde quer que o apanha, despedaça-o, e espuma, e range os dentes, e vai se enrijecendo. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E aí Cristo falou, trazei-mo. E trouxeram, e quando o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se. Então, olha que cena horrível, assim, né? Você de ver um rapaz, né, com seu pai ali, aquele rapaz com um espírito mau, e era jogado no chão, enfim. E quando encontrou, né, quando Cristo já tem ali a proximidade com Cristo, ele se debate, né? E aí, no versículo 21, e perguntou ao pai dele. Então aí Cristo pergunta, porque é interessante, o Salvador conhece o coração das pessoas, né?
a mente e o coração. Será que aquele homem estava pronto para aquela experiência? E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? Disse o pai do menino, o pai do rapaz. E aí ele está perguntando: se tu podes. Quando ele fala o se, né? Ele está demonstrando falta de fé ali naquela hora, não tem fé suficiente, e aí Cristo, para ajudar, olha que interessante, né? Como o Salvador é, né? Ele não repreende, né, o homem, mas ele fala assim, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí logo o pai do menino clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O Elder Holland, ele falou sobre essa experiência aqui, né, especificamente sobre essa experiência, num discurso dele chamado Eu Creio, Senhor, de abril de 2013. E o Elder Holland diz assim: a convicção que aquele homem tinha a princípio, como ele mesmo admitiu, era limitada. Mas ele tinha um desejo urgente e ardoroso de curar seu único filho. Sem lhe restar outra esperança, ele suplicou ao Salvador do mundo: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mal consigo ler essas palavras sem chorar, disse Elder Holland. O pronome plural nós é obviamente usado de modo intencional. Na verdade, esse homem estava dizendo, então agora o Elder Holland ele vai colocar as palavras de uma forma que não está exatamente nas escrituras, mas que expressa um sentimento que aquele homem tinha. O Elder Holland gosta muito de fazer isso, né? Eu amo essa forma como ele faz, porque eu consigo enxergar melhor a situação quando ele coloca dessa maneira. Então ele disse assim, era como se o homem estivesse dizendo o seguinte a Cristo: toda a nossa família está suplicando, nossa luta nunca termina, estamos exaustos, nosso filho cai na água, ele cai no fogo, ele está sempre em perigo e nós estamos sempre com medo. Não sabemos a quem mais recorrer. Será que tu podes ajudar? Ficaremos gratos por qualquer coisa. Uma bênção parcial, um vislumbre de esperança, um pequeno alívio do fardo que a mãe dele, que a mãe desse menino carrega todos os dias de sua vida. Então ele está mostrando aqui o sentimento que ele tinha da mãe. Imagina a mãe, o que a mãe sofria, né? Tendo aquele rapaz sempre fazendo aquilo, desespero. E ele diz: nós estamos exaustos, nós estamos cansados. Tantos anos assim. E aí, Cristo, no versículo 25 até o 27, diz: aconteceu o seguinte. E Jesus, vendo que a multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então aqui a gente vê o Senhor socorrendo aquele pai, aquela mãe e aquele rapaz. E eu gosto muito dessa última frase, que é que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Tomar pela mão e erguer e levantar aquela pessoa. Cristo foi o nosso grande exemplo nisso. O tempo todo
Ele fortaleceu os fracos, ele socorreu os necessitados, ele ergueu as mãos que pendiam das pessoas. Ele foi o nosso exemplo e ele quer que a gente faça isso o tempo todo na nossa vida. Eu, particularmente, quando eu penso nisso, algum tempo atrás eu decidi, né, que eu queria, de alguma forma, o que eu poderia fazer, né, para me lembrar de ajudar alguém todo dia, né? Como eu uso a minha agenda, e a minha agenda eu gosto muito, eu olho muito a minha agenda o tempo todo, todas as tarefas que eu tenho que cumprir naquele dia, enfim, são muitas coisas que eu tenho que fazer, mas eu coloco ali, todos os dias eu coloquei, né, é uma tarefa recorrente, né, na minha agenda. Todos os dias eu coloquei a seguinte frase: ajudar alguém hoje. É uma dica para você, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso todos os dias. Esse alguém e essa ajuda pode ser mínima, pode ser uma coisa pequena. Não precisamos só, não é só um projeto de serviço que você vai fazer, não é só visitar alguém doente, tudo isso é extremamente importante. Mas no dia a dia, às vezes a gente pode ajudar alguém, aliviar a carga de alguém, estender a mão, falar uma palavra, puxa, alguém, ajudar realmente alguém, levar nomes ao templo, servir lá no templo, né? Quando você vai no templo, depois que você passou por você mesmo, que você vai ao templo para realizar as ordenanças pelas pessoas falecidas, você já está fazendo um bem, você está ajudando alguém do outro lado do véu. Então é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós nos ajudemos uns aos outros. E nós dependemos uns dos outros. E é isso que precisa ficar claro para você, para mim, para todas as pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim, e é assim que é a nossa vida. A gente precisa ajudar alguém todos os dias, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa distante, pode ser uma pessoa que você não conhece, pode ser qualquer pessoa desse lado do véu ou do outro lado do véu. Então, que a gente possa ajudar alguém todo dia. E tá aí uma dica, se você quiser colocar na sua agenda, se você costuma usar, ou você pode colocar no seu celular, né, ali, como algo para despertar, né, ajudar alguém hoje, alguma coisa assim. Mas eu queria finalizar lendo a letra de um hino muito lindo. Essa letra é muito poderosa, é um hino conhecido, né, de todos nós, é o hino de 136, neste mundo. E diz assim: neste mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Muita coisa no mundo há que fazer, muita coisa que melhorar. Abre teu coração e dedica atenção àquele que precisar. É nobre e belo prestar um favor, servindo ao nosso irmão. Só quem isso procura merece louvor, só esse terá galardão. Desperta, faz algo mais. Não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu que será nosso lar. Te vejo no próximo vídeo.